Glória a Deus, Deus é bom, igreja. Forte aplauso ao Senhor. Meus irmãos, muito boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloque-se de pé, vamos ler a Bíblia. Irmãos, como é bom estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Como é bom estar em casa. Queridos, abram comigo sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números capítulo 14. Verso 6. Nós vamos ler o 6 e o 7. Amém, queridos? Vamos ler? Verso 6, Números 14, verso 6, diz: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Vamos ler só até aí. Senhor, nós te damos graças, meu Pai. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela Tua presença neste lugar. Te louvamos por ministrar os nossos corações, ó Deus. Agradecemos a Deus pelo dia que se passou. Agradecemos a Deus pela dádiva de vida, pela graça do Senhor em encontrar em nós, ó Pai, algo com que faça atrair a Tua atenção. Somos gratos, Jesus, pelo dia. Somos gratos pela nossa saúde. Grato por tudo que tens feito e vai fazer em nossas vidas. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Jesus. Fala conosco, fala com a tua igreja. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um pouco desse texto que o Senhor ministrou ao meu coração. Um pouco da história de Josué e Calebe. E hoje eu quero me atentar a esse trecho onde tem as vozes de Calebe. A história vai dizer que ali eles estavam, o povo do Egito para em um lugar onde atrás tem um deserto que eles andaram tantos anos, e na frente, à vista, está Canaã, que ainda não se pode entrar, que ainda não se pode percorrer. Nós conhecemos a história que Moisés envia os espias para conhecer a terra, para ver o que tem lá do outro lado. Moisés envia os 12 espias para andarem, saberem o que procede lá do outro lado. Moisés envia, nós conhecemos a história, aqueles homens que são os líderes e cabeças de suas tribos, a fim de saber e de trazer um relatório de como que é a terra do outro lado. A Bíblia vai dizer que aqueles 12 homens voltam, depois de passar 40 dias estudando, analisando, vendo o que tinha na terra, vendo quem estava na terra, eles voltam com um relatório. E a história vai dizer que daqueles 12 homens, 10 trazem relatórios sobre os homens fortes e guerreiros que estavam naquela terra. Os 10 trazem relatórios sobre as dificuldades que tinham
se por um acaso o povo de Deus entrasse naquela terra, 10 homens trazem relatórios dos gigantes que estavam naquela terra, 10 homens trazem relatório de tudo que aconteceria se o povo de Deus estivesse naquela terra. Mas a Bíblia vai dizer que desses 12, os 10 trazem relatórios negativos e espalham rapidamente como uma notícia ruim em meio do arraial sobre a dificuldade, sobre os gigantes. 2 desses 12, que é Josué e Caleb, trazem relatórios diferentes. 2 daqueles que percorreram e andaram sobre Canaã, eles voltam com uma certeza. Eles vão e voltam com a mesma mensagem no coração. Embora a voz é fraca, embora a voz é pouca diante das 10 que falam ao contrário, os 2 mantêm aquilo que eles tinham no coração. E ele diz, não é isso. Embora tudo que nós vimos lá, embora tudo que tem lá, a gente vai entrar na autoridade e no nome do Senhor. Se Ele nos trouxe até aqui, se nós andamos no deserto até aqui, Ele nos sustentou. Então, quando nós entrarmos em Canaã, não será diferente. Não haverá gigante que nos pressione, não haverá dificuldade que nos vença, porque aquele que nos sustentou até aqui é o mesmo que vai nos sustentar quando pisar em Canaã. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e ela já está falando comigo há alguns dias. Porque todo esse mês nós estamos nessa campanha das 5 chaves de poder. E nós já ouvimos nossos queridos amigos pastores falar aqui sobre fé, a chave da fé, sobre a chave da oração. Semana passada nosso pastor falou aqui sobre a chave da promessa. Nós recebemos todas essas mensagens, recebemos tudo aquilo que o Senhor ministrou através dos pastores. Recebemos cada uma dessas mensagens que foi nos passada, mas ainda assim nós temos dificuldade para dar o próximo passo. Sabe o que nos assemelha ao povo que estava ali com Caleb, com Josué e com Moisés? Porque o povo naquele momento, eles já tinham uma promessa. O povo naquele momento, ele já tinha uma palavra de Deus. Amém ou não amém? O povo já estava com a vida de oração acesa. Amém ou não amém, gente? A vida de oração, a chave da oração estava na mão. A promessa estava na mão, a chave da promessa estava na mão. A fé estava na mão. Os homens estavam prontos. Mas ainda assim, com a palavra de Deus, com uma promessa, com fé nos corações, com a visão daquilo que ia se cumprir, o povo temeu. Com tudo isso em mãos, com todas essas chaves em mãos, elas precisavam de algo para fazer dar o próximo passo. Nos assemelha aquele povo, irmãos, porque nós também carregamos em nós promessas, carregamos em nós chave de oração, carregamos em nós a chave da fé. Amém ou não amém, igreja? Carregamos em nosso interior cada uma dessas chaves. Ainda assim, quantos de nós não entrou na promessa que o Senhor fez, porque nos faltou coragem? Quantos de nós ainda não tomou posse de bênçãos e milagres que Deus já liberou, porque tememos, não entramos porque tivemos medo, não entramos porque ainda estamos com dúvida se vai dar certo ou se não vai, se vai acontecer ou se não. Enquanto eu recebia, eu estudava, eu fiquei, Senhor, será que também na minha vida eu não estou sendo parado por causa do medo que há em mim? Ainda que Deus já me deu a promessa, Deus já nos deu a promessa e a palavra de confirmação. Deus já disse que eu iria, Deus já disse que iria acontecer, Deus já disse vai, marcha e avança. Mas eu mesmo com a promessa na mão, eu não fui.
eu estou esperando algo se manifestar, eu estou esperando algo novo acontecer, e Deus está dizendo, talvez o tempo de falar de promessa para você já parou. Talvez o tempo de mandar você avançar parou. Talvez o tempo de te dar mais uma palavra parou. Porque a palavra já foi liberada. Porque a promessa você já carrega. Porque a profecia já foi liberada sobre a igreja. Porque a mensagem já está no teu coração. Agora, assim como Caleb, assim como Josué, chegou o tempo de não mais repetir a promessa, de não mais repetir a palavra. Chegou o tempo da gente pegar essas chaves que estão em nosso interior e dar um passo de coragem e falar, a palavra eu já tenho, a autoridade eu também já tenho, agora eu vou, com gigante ou sem gigante, com dificuldade ou sem dificuldade. Irmão, eu vim aqui hoje para te dizer, o tempo da promessa parou, porque Deus já te prometeu, Deus já disse que faria, Deus já te deu aval, Deus já te deu ok, agora pega a chave da coragem e fala, a palavra eu já tenho, agora a coragem eu preciso erguer, a coragem eu preciso ir, a coragem é eu que preciso levantar. Coragem nós temos, precisamos nos mover agora. E eles olham do outro lado, tem 10 que falam assim, a terra é boa, é tempo de uvas e os cachos são graúdos. É tempo de uva e a gente já consegue palpar. Vocês têm noção, irmãos, de que aqueles homens pisam na terra da promessa, pisam naquilo que Deus disse que faria, meus irmãos. Pisam, eles tocam, pastor Robson, naquilo que Deus disse que era deles. Mesmo tocando, mesmo alcançando, mesmo caminhando dentro de Canaã, eles não conseguem contemplar que já estão vivendo milagres, não conseguem contemplar que não são merecedores, mas Deus já deu a posse. Meus irmãos, quantos de nós já estamos até tocando naquilo que é promessa de Deus para nós, já estamos até andando dentro de coisas que Deus já nos deu, mas nós não tomamos posse por falta de coragem, de dar um passo de fé, falta de coragem de falar, eu vou, independente das dificuldades que irão aparecer, aquele que mandou eu vir até aqui, é o mesmo que vai me sustentar daqui para lá. O relatório de Caleb é, olha, não reclama, não murmura, não blasfema, porque tudo isso é bênção de Deus. Não, mas tem gigante, tem dificuldade, como que nós vamos vencer esses gigantes? Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos vencer? Deixa eu falar para vocês. Para todo Mesaque, Sadraque e Abednego, tem uma fornalha. Para todo Daniel, tem leões. Para todo o povo de Israel, tem deserto. Mas todos esses passaram por isso. Sabe por quê? Porque para o leão, tinha um Deus que fechava a boca. Para uma fornalha, tinha um Deus que ia junto. E para um deserto, tinha um Deus que enviava uma nuvem para cobrir. Oh, deixa eu te falar, se a tua dificuldade te impede de ter coragem, a promessa Deus já te deu, a palavra Deus já te deu, e agora você não foi, você não tomou posse, porque o medo ainda é maior. Fala para esse medo aí, ei medo, para esse medo eu tenho Deus. Para esse novo tempo tem um Deus, para essa nova fase tem um Deus, para esse novo amanhã tem um Deus. O que é que nos falta? Tem coragem, Batista Vida. Sacode esse irmão e fala, coragem, meu irmão, você já recebeu a promessa. Quantos de nós paramos, encontramos com a promessa, irmãos, encontramos com aquilo que é o nosso sonho, estamos ali, olha, Deus me disse que faria, Deus me disse que me usaria, Deus me disse que daria, e quando chega o tempo de dar, Deus diz, agora toma coragem para assumir.
tem coragem para tomar posse, tem coragem para ir de frente com aquilo que é a tua promessa. Mas nós não, queremos tudo pronto, queremos que não haja gigantes, queremos que não haja dificuldades pelo caminho e nos assemelhamos com o povo. Moisés envia as 12 cabeças, os 12 líderes, homens de fé, homens de visão, homens que caminhavam com Moisés, homens que sabiam que Deus nunca os desamparou, que no deserto Deus protegeu, Deus orientou, Deus guiou, Deus cuidou. Ah, meu irmão, Deus cuidou no deserto. Agora eles estão olhando os gigantes que estão dentro da terra prometida. E quantos de nós estamos olhando os gigantes que estão dentro das promessas que Deus nos deu? Quantos de nós estamos olhando os gigantes que estão naquilo que é milagre de Deus para nossas vidas? Quantos que estamos permitindo que o tamanho do gigante seja maior do que a realização que Deus está construindo? Eu vim aqui para te encorajar a mudar a sua ótica. Eu vim aqui para te encorajar a olhar as coisas a partir daquilo que Deus já te falou, a partir daquilo que Deus já te prometeu. E você veio na igreja e falou: Deus, fala comigo hoje, Deus, me dá mais uma palavra nessa noite. Deus falou quantas vezes? Chegou o tempo de se levantar, de ter coragem e falar: a palavra eu já tenho, a palavra eu já carrego, o sim eu já tenho do meu Senhor, agora eu vou para cima, agora eu vou caminhar em fé, agora eu vou avançar, agora é tempo de trocar as vestes, agora é tempo de abrir os olhos e contemplar e caminhar em direção a Canaã. Amanhã Deus vai enviar provisão, meu irmão, fica tranquilo, mas vai. Deus vai enviar provisão para essa porta que a chave já está na tua mão. Quanto tempo mais você vai esperar para girar essa chave? Quanto tempo mais você vai esperar para assinar esse contrato, meu Deus? Quanto tempo mais? Se Deus disse que iria, se Deus te prometeu, se Deus disse que faria, às vezes o contrato já está lá, a posse já está lá e você está esperando Deus vir trazer na tua casa. Deus está dizendo: tem coragem, se levante, dá um passo de fé e vai lá, dá um passo de fé e caminha, dá um passo de fé e avança, mas tenha coragem para esse novo tempo. O Deus que abriu a porta é o Deus que vai prover para o caminhar da porta para frente. Coragem, Batista Vida. Coragem, se Deus te chamou para fazer tal obra, Ele vai te capacitar. Se Deus te levantou para trabalhar em tal lugar, Ele vai te levantar, Ele vai te honrar, vai te capacitar. Eu não sei se eu faço, eu não sei se eu vou. Eu não sei, eu ainda estou esperando. Eu não sei se eu dou conta. Foi isso que eles disseram. Nós não daremos conta dos gigantes. Nós não daremos conta de vencê-los. Gente, mas Deus já disse que era deles. Deus já deu como promessa. Deus já disse que era só tomar posse. O que mais precisa se ouvir, Batista Vida? Se Deus já disse que era seu, que era a promessa dele para você. Coragem. Sabe o que acontece? Nós precisamos de coragem para não nos perder na caminhada. Coragem para não nos perder diante do milagre. Diante daquilo que tanto tempo foi sonho para nós. Diante daquilo que tanto tempo foi alvo de nossas orações. Foi tanto tempo alvo de nossas petições. Chega o tempo que Deus nos coloca diante disso. E a gente continua orando. A gente continua esperando. A gente continua pedindo confirmação. Deus está falando: já está. Toma coragem. Avança. Dá um passo de fé.
Sabe o que acontece? Caleb é o tipo de pessoa que ele não tinha coragem dele, nas forças físicas dele. Por mais que ele era um homem, um soldado valente, por mais que era um homem acostumado com batalha, passou 40 anos ali no deserto lutando, resistindo. Quando ele vê os gigantes, ele não está confiando na força dos braços dele. Por mais que ele tinha experiência com a guerra, por mais que ele tinha experiência para lutar contra quem quer que fosse, eu vejo que ele não estava ali com a sua coragem por causa da sua experiência. Caleb é o exemplo de pessoa que mostra para nós, que nos ensina, que mesmo com toda aquela força que ele tinha, ao ver as dificuldades pelo caminho, ele não tem coragem por causa da base da sua experiência. Ele tem coragem por causa da palavra que ele já carregava. E essa é a chave para nossas vidas. Porque se eu e você, que já temos uma palavra em nós, que já ouvimos do próprio Deus o que seríamos, se nos apegarmos tão somente a isso, é a coragem que a gente precisa. Só que nós continuamos olhando para a força do nosso braço, continuamos olhando para a nossa força física, continuamos fazendo cálculos, continuamos contando o tempo, continuamos contando as dificuldades, continuamos olhando para nós, enquanto Deus está dizendo: a promessa foi eu que fiz, a palavra foi eu que liberei, a terra foi eu que dei, o tempo foi eu que preparei. Então esquece de olhar para a tua força, esquece de ficar olhando para o teu relógio, esquece de ficar olhando para o teu porte, esquece de ficar olhando para a tua experiência, porque esse tempo, quando sou eu quem dou, quando sou eu quem libera a palavra, quando sou eu quem libera a promessa, sou eu quem posso prover para a tua vida, não é a sua experiência, não é o seu tempo. Caleb estava olhando aquilo que Deus disse que faria, e não aquilo que ele faria. E a gente está assim, olhando o que nós vamos fazer. Deixa eu falar para vocês, eu sempre levo meus meninos para ficar lá na casa da minha sogra, e a avó deles está lá. Todo dia eu chego e a avó deles, ela é a matriarca da família, e ela está sentada na frente. Bom dia, dona Geralda, como é que a senhora está? Deus abençoe seu dia. E ela está sentada no mesmo lugar. E eu pergunto: como que a senhora está? E ela fala: olha, estou indo devagarzinho, tem dor no joelho, tem dor nas costas, tem dor no colo do não sei o que, tem dor de cabeça, tem dor de não sei lá o que das quantas. Mas Deus não nos desabandona. É Deus quem nos dá saúde para viver todos os dias. Ela fala de todas as dores primeiro. Estou assim, estou assado, mas eu não esqueço que é Deus quem me sustenta. Eu não esqueço que eu só estou viva porque é Deus quem me mantém. Eu não esqueço que é nessa hora, irmãos, que quando ela começa a falar, eu encosto e falo: vai, põe a mão na minha cabeça e fala mais. Eu falo: eu lembro que é Deus quem me sustentou até aqui. Eu lembro que é Deus quem guarda a minha família. Eu lembro, gente, ela fala de tantas dores, mas depois ela diz: essas dores não me param. Essas dores não me impedem de louvar ao meu Senhor. Essas dores não me impedem de adorar a Deus. Essas dores não me impedem de orar. Sabe o que eu aprendo todos os dias quando eu ouço ela falando? Fala de dor, mas ela fala: Deus tem me sustentado. E ela fala sobre: olha, eu estou orando para a tua vida, eu estou orando para Deus te dar isso, eu estou orando para Deus abrir essa porta. Eu falo: vai, põe a mão na minha cabeça e ora mais. Porque quando eu olho para a minha saúde e para a dela, eu vejo que ela está debilitada, sentada no sofá, enquanto eu tenho saúde para ir, para vir. Mas a saúde dela, quando ela vem me falar daquilo que Deus está fazendo na vida dela, não para ela. Aquilo que está ali segurando o corpo dela no sofá, não para o espírito dela, porque ela fala: eu sei que Deus quem me leva, eu sei que é Deus quem me traz, eu sei que é Deus quem provê para a minha casa, eu sei que é Deus quem provê para a minha família, eu sei que é Deus quem guarda os meus filhos, eu sei que é Deus que guarda os meus netos. E ela me encoraja todas as manhãs.
É uma injeção de ânimo falando para mim que ainda que o meu corpo físico esteja com medo, ainda que o meu corpo físico esteja se sentindo mal, é Deus quem vai à frente, é Ele quem prepara o dia, é Ele quem prepara o sol, é Ele quem prepara o caminho, é Ele quem prepara o tempo. Ei, Batista Vida, o Deus que te chamou, o Deus que preparou o tempo para você, o Deus que preparou a promessa para você, é Ele que vai na tua frente, é Ele que vai preparando o terreno, é Ele que vai preparando as oportunidades, é Ele quem vai te capacitando um dia de cada vez, é Ele que coloca as palavras nos teus lábios, é Ele quem coloca a capacitação no teu coração, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele que libera unção, é Ele quem capacita os teus escolhidos, é Ele quem te chamou, é Ele quem vai te dar todos os dias a porção certa, é Ele quem não deixa o azeite parar de transbordar, é Ele quem chama, é Ele que capacita, é Ele que diz vai, é Ele que libera a terra, é Ele quem prepara a terra, é Ele quem acaba com os gigantes da dificuldade, é Ele quem derruba os gigantes que estão na tua frente, é Ele quem tira as dificuldades que vão aparecer todos os dias, é Ele, não é você. É Ele quem vai derrubar os gigantes que estão no outro lado, meu irmão. Coragem, vai. Já tem a promessa, já tem a oração, já tem fé. Deixa eu te falar lá em Tiago capítulo 2, verso 18, se não me engano, diz assim: você quer falar que tem fé, mas não tem obras? Deixa eu te falar, pelas minhas obras eu vou te mostrar o tamanho da minha fé. Tiago capítulo 2 vai dizer assim: você fala que tem fé, mas não se movimenta. Que fé é essa que não nos tira dos lugares? Que fé é essa que não nos deixa nos movimentar? Que fé é essa? Então para de falar da tua fé e começa a se movimentar e deixa todo mundo ver o tamanho da tua fé, deixa todo mundo ver o que sai de dentro de você, deixa todo mundo ver que você não se preocupa com os gigantes que estão se levantando, porque você tem um Deus que já chegou primeiro, tem um Deus que pisou lá primeiro, irmãos. Deus te chamou, queridos. Eu vim aqui para te falar isso. Se você está ouvindo, você já ouviu a voz de Deus. Talvez não é mais uma promessa que você precisa nessa noite. Talvez não é mais uma confirmação que você precisa nessa noite. Talvez não é mais uma profecia para o teu coração nessa noite. Já que Deus já falou, o que é que você quer? Que Deus mude o plano? Ah, Deus, então muda essa palavra aí, eu quero outra. Se Deus já falou, meu irmão, então que seja tempo de cumprimento, que seja tempo de você se levantar e falar: Deus, eu vou. Faz igual Caleb, olha, o Deus que nos manteve até aqui, é Ele quem nos dará força para derrubar os gigantes que tem lá. Eu estou olhando para as uvas, eu estou olhando para a terra boa, para a plantação, eu estou olhando para a terra boa, eu estou olhando para a terra onde mana leite e mel, eu não estou olhando para os gigantes, eu estou olhando para aquilo que Ele me disse que faria. Eu estou olhando para aquilo que Ele disse que aconteceria na minha vida. Ai, meu irmão, eu vim aqui para te dizer isso. Tira os olhos do gigante, olha para aquilo que Deus faria através da tua vida. Tira os olhos da dificuldade e passa a olhar para as promessas que Ele já fez. Tira os olhos da dificuldade, porque se Ele disse que faria, não vai ser dificuldade que vai impedir dEle fazer. Pega a chave da coragem, se levanta e diz: é hoje que eu saio daqui com uma dose de coragem, porque eu preciso tomar uma decisão, porque eu preciso dar um passo, porque eu preciso abrir uma porta. Dá um passo de coragem, meu irmão. Eu vou te falar o que um dia uma pastora falou para mim, há muito tempo atrás. Eu ainda morava de favor na época, e ela disse assim: você sonha em ter uma casa, mas me diz quando que você abriu o jornal para olhar pelo menos um noticiário de casa à venda. Você sonha em ter uma casa, você ora a Deus, mas me diz quando que você ligou para um corretor para perguntar como que eu faço para ter uma casa.
Eu não esqueço dessa palavra, que ela me disse, aquela ali foi uma chave de coragem que ela me deu nas minhas mãos. Ela não precisava falar assim que eu ia ter uma casa, ela não precisava falar para mim de novo que não precisava mais. E assim nós estamos, não precisamos mais que alguém repita aquilo que Deus já disse que faria. Agora precisamos tomar coragem e falar, olha, se Deus falou, Ele vai prover. Ele continua sendo Jeová Jireh. Continua sendo. O salmista diz assim, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. É no vale da sombra da morte, o salmista está dizendo, no vale da sombra da morte, Deus está comigo. Mas também tem dias que não é vale da sombra da morte, tem dias que são dias claros, Deus está comigo. Mas talvez a terra da promessa vai ter um vale da sombra da morte. Na terra da promessa, sim. Porque Deus está comigo. Coloque-se de pé.